Antes de nos aproximarmos em oração, convido você a pausar por um instante. Respire fundo, silencie sua mente e abra seu coração. Em meio à correria do dia a dia, muitas vezes deixamos de perceber a voz suave de Deus que continua a falar, mesmo quando o mundo ao nosso redor grita. A vida moderna está saturada de barulhos, compromissos, cobranças, distrações sem fim. E nesse turbilhão, o Senhor continua a nos chamar para um encontro real, íntimo e transformador com Ele. Vivemos em dias em que a escuridão parece se multiplicar. A violência, a injustiça, a mentira e a divisão se manifestam em cada canto. Mas não é apenas o mal externo que nos ameaça. Há também as tentações disfarçadas de normalidade, o vício nas redes sociais, a busca por aprovação constante, relacionamentos que nos afastam de Deus, o desejo desenfreado por mais. Tudo isso, sutilmente, começa a ocupar o lugar que deveria ser dele em nossa vida. E como se não bastasse, somos bombardeados por distrações sem fim. Notificações no celular, compromissos em excesso, pensamentos que nos roubam a paz. Aos poucos, nosso coração se perde. Sem perceber, vamos nos afastando de Jesus. O problema não é apenas estar ocupado, mas permitir que nesse ritmo frenético ele vá sendo colocado de lado. A Bíblia nos alerta em Hebreus 3,15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na rebelião. Um coração endurecido não é apenas aquele que rejeita Deus abertamente. Muitas vezes é aquele que diz: mais tarde, agora não, estou ocupado demais. E é justamente esse adiamento constante que nos leva a uma vida espiritual fria, superficial e distante. Se você deseja ter um coração sensível à voz de Deus, escreva nos comentários: Senhor, fala comigo hoje. O livro de Provérbios 28:14 declara: Feliz é o homem que teme continuamente, mas o que endurece o coração cairá no mal. Essa verdade é forte e nos confronta. Endurecer o coração não é apenas ignorar a Deus, mas é permitir que as distrações e os desejos da carne ditem o rumo da nossa vida. É viver anestesiado diante das coisas de Deus, sem mais se comover com sua palavra, sem se arrepender, sem sentir a necessidade de buscar sua presença. Um coração endurecido pode até continuar frequentando uma igreja, cantar hinos, levantar as mãos em um culto. Mas, por dentro, está frio, está distante. É como se a chama tivesse se apagado e restasse apenas o ritual vazio. Ele não responde mais ao toque do Espírito Santo, não se sensibiliza com o pecado, não se move com a voz de Deus. Isso é perigoso, porque quando o coração se fecha, mesmo sem perceber, a pessoa começa a escolher os próprios desejos em vez da vontade do Senhor. E esse caminho leva à destruição espiritual, pois quanto mais o coração se afasta, mais a voz de Deus vai sendo abafada. Até que um dia, ela parece não ser ouvida mais. Mas existe uma boa notícia. O Senhor não nos deixa nesse estado. Pelo contrário, Ele promete em Ezequiel 36:26, Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Esse é o milagre da graça. Deus não apenas repara o que está quebrado, Ele transforma totalmente. Ele pega um coração frio e distante e o torna vivo novamente, cheio de amor, sensível ao toque do Espírito. Ele faz novas todas as coisas, e isso inclui a nossa vida interior. O Senhor continua chamando, mesmo quando nós o ignoramos. Ele não desiste. Ele bate a porta. Ele espera. Ele ama. Sua paciência é a prova de que ainda há esperança para cada um de nós. Se você deseja que Deus renove seu coração hoje, escreva: Senhor, dá-me um novo coração. Jesus contou, em Mateus 22, a parábola das bodas, um grande banquete preparado pelo rei para celebrar as núpcias de seu filho. Essa parábola fala sobre a segunda vinda de Cristo,
e o convite feito a toda a humanidade para participar desse grande banquete eterno. Cada um de nós já recebeu esse convite. A pergunta é: como temos respondido? Muitos estão ocupados demais com os afazeres desta vida. Alguns estão tão preocupados com trabalho, dinheiro, relacionamentos ou conquistas pessoais que simplesmente não têm tempo para o Senhor. Outros se deixam distrair por coisas que em 100 anos não terão valor algum. Verdadeiramente não há nada de errado em trabalhar, sonhar, planejar ou construir uma vida. O problema é quando tudo isso rouba a nossa atenção de Deus e toma o lugar que deveria ser dele. Nesse momento, aquilo que poderia ser bênção se torna idolatria. O coração humano tem uma tendência perigosa: transformar coisas boas em ídolos silenciosos. E no final, todos esses ídolos se revelarão inúteis, pois quando a vida chegar ao fim, ou quando Jesus voltar, nenhuma dessas realizações poderá nos garantir a eternidade. A ilusão mais comum é acreditar que temos tempo. Pensamos: vou mudar amanhã. Vou buscar a Deus quando a vida estiver mais calma. Vou entregar meu coração a Ele mais tarde. Mas a verdade é que não temos garantias sobre o amanhã. A vida é frágil, passageira como uma neblina. A eternidade, porém, é real e inescapável. O Senhor insiste: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não é amanhã, não é depois que tudo se ajeitar. É hoje, é agora. Se você crê que hoje é o dia de atender ao chamado de Deus, escreva: eu escolho Jesus hoje. Meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus nos lembra: a vida é como um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Tiago 4,14. Quantas vezes vivemos como se fôssemos eternos nesta terra, desperdiçando dias preciosos com coisas que não têm valor diante da eternidade? A verdade é que cada decisão que tomamos hoje está moldando o nosso futuro eterno. Não podemos continuar adiando a entrega a Cristo. Muitos dizem: ainda não estou pronto, ainda tenho muito para viver. Depois eu me acerto com Deus. Mas esse tipo de pensamento é uma armadilha. O inimigo quer nos convencer de que sempre haverá tempo, quando, na realidade, não sabemos se teremos sequer o próximo dia. Viver distante de Deus é viver uma fé adormecida, é caminhar em uma estrada larga que parece segura, mas que leva à perdição. O chamado de Jesus não é para uma religião morta ou para um conjunto de regras externas. É um convite para um relacionamento real, vivo, de entrega total. Ele não quer apenas ser parte da nossa vida, ele deseja ser o centro. Seguir a Cristo é abrir mão das distrações, abandonar os pecados, largar as desculpas e escolher aquilo que realmente importa. É viver com os olhos voltados para a eternidade, sabendo que fomos criados para algo maior do que este mundo passageiro pode oferecer. A paz verdadeira não está no sucesso, a alegria plena não está nas posses, a esperança inabalável não está em pessoas. Tudo isso pode falhar, mas em Jesus encontramos uma paz que o mundo não pode roubar, uma alegria que não se apaga e uma esperança que atravessa até as tempestades mais fortes. Se você deseja essa vida plena e eterna em Cristo, declare nos comentários: eu entrego meu coração a Jesus. Agora é o momento de refletir sobre o quanto precisamos de transformação. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viver em Cristo não é apenas mudar alguns hábitos, mas permitir que o próprio Espírito Santo renove nossa forma de pensar, sentir e agir. Um coração endurecido se perde no conformismo. Ele se acostuma com o pecado, se adapta ao erro e até justifica escolhas que afastam de Deus. Mas quando nos rendemos a Jesus, algo profundo acontece. Ele não apenas nos corrige, ele nos transforma por inteiro.
Ele tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne, vivo e sensível à sua voz. Talvez você já tenha sentido que sua fé esfriou, que a oração se tornou rara, que a leitura da palavra perdeu o sabor. Talvez tenha percebido que vive no piloto automático, apenas cumprindo obrigações religiosas, mas sem experimentar intimidade verdadeira com Deus. Esse é um sinal de alerta. Significa que o Senhor está chamando você para reacender a chama, para voltar ao primeiro amor, para despertar do sono espiritual. Ele não exige que você venha perfeito. Ele pede apenas que venha sincero, que abra o coração, que confesse suas falhas, que diga: Senhor, preciso de ti. Ele é o único que pode restaurar o que está quebrado, curar o que está ferido e renovar o que parece perdido. Se hoje você sente esse chamado em sua vida, escreva: Senhor, renova a minha fé. O inimigo raramente se apresenta de forma óbvia. Ele nem sempre vem com perseguição aberta ou com tentações escandalosas. Muitas vezes, ele age de forma sutil, silenciosa, através de distrações aparentemente inofensivas. Um excesso de compromissos, a busca desenfreada por prazer, o apego ao entretenimento, a dependência da opinião alheia. Tudo isso pode parecer comum, mas aos poucos vai roubando nosso tempo, nossa energia e, principalmente, nossa devoção a Deus. A Bíblia nos alerta que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará. E essa frieza espiritual começa exatamente assim, com pequenos desvios, com concessões aparentemente inofensivas, com a perda da sensibilidade ao toque do Espírito Santo. É como uma chama que vai diminuindo, quase imperceptível, até se apagar. Mas o Senhor nos chama a despertar. Ele nos lembra que não podemos brincar com a fé, não podemos viver na superficialidade. O coração dividido nunca experimentará a plenitude da presença de Deus. Precisamos decidir de que lado estamos, se continuaremos vivendo apenas para o que é passageiro ou se vamos nos render ao que é eterno. Quando damos prioridade a Cristo, todas as outras coisas encontram o lugar certo em nossa vida. O trabalho, os relacionamentos, os sonhos e os projetos deixam de ser ídolos e passam a ser bênçãos, porque o Senhor ocupa o trono que lhe pertence em nosso coração. Hoje é tempo de decisão. Não é hora de adiar, nem de negociar com o pecado. É hora de escolher a vida, a verdade e a salvação que só existem em Jesus Cristo. Se você deseja despertar espiritualmente e viver uma fé verdadeira, escreva: Senhor, desperta-me para a tua presença. Quando olhamos para a palavra de Deus, vemos que seguir a Cristo exige firmeza, coragem e renúncia. Não é um caminho de comodidade, mas de entrega. Jesus disse em Lucas 9:23, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essa não é uma chamada para viver uma fé superficial, mas para uma vida de compromisso profundo com o Senhor. Muitos querem as bênçãos de Deus, mas não estão dispostos a negar a si mesmos. Querem vitória sem renúncia, querem paz sem obediência, querem promessas sem fidelidade. Mas a vida com Cristo é diferente. Ela exige que abramos mão daquilo que nos prende, para que possamos abraçar a verdadeira liberdade que só Ele pode dar. É por isso que precisamos pedir a Deus força para resistir ao pecado, coragem para dizer não às propostas enganosas do mundo e perseverança para permanecer firmes, mesmo quando a fé é desafiada. Uma vida de intimidade com o Senhor não se constrói apenas em momentos de culto ou oração isolada, mas em uma caminhada diária de escolhas que glorificam o nome dele. Quando entendemos que fomos comprados por um alto preço, o sangue de Jesus derramado na cruz, não podemos mais viver de forma displicente. Pertencemos a Ele. Nossa vida, nosso tempo, nossos talentos e até nossos sonhos devem estar diante do altar do Senhor. E aqui está o segredo. Quando entregamos tudo a Deus,
Não perdemos, nós ganhamos, pois descobrimos a verdadeira alegria, a paz que excede todo entendimento e a esperança que não se apaga. Se você deseja viver uma fé de compromisso e entrega verdadeira, escreva: eu tomo minha cruz e sigo a Cristo. Um dos maiores perigos da vida cristã é se contentar com uma fé morna. Jesus advertiu em Apocalipse 3,16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Palavras duras, mas que revelam a seriedade da nossa condição espiritual. A fé morna é aquela que não rejeita totalmente a Deus, mas também não se entrega de verdade. É viver no meio termo, sem profundidade, sem paixão, sem compromisso. E esse tipo de vida é perigoso, porque transmite uma falsa sensação de segurança. A pessoa pensa que está bem, afinal ainda ora de vez em quando, ainda frequenta a igreja, ainda fala de Deus, mas no fundo já não tem intimidade com o Senhor. O coração está dividido entre o amor de Cristo e as atrações do mundo. Deus, porém, nos chama para algo maior. Ele nos convida a reacender a chama, a buscar de todo o coração, a viver uma fé viva, ardente, que não se contenta com pouco. Ele deseja um povo cheio do Espírito Santo, sensível à sua voz, firme em meio às lutas e apaixonado pela sua presença. Não podemos aceitar viver no raso quando o Senhor nos chama para águas profundas. Não podemos ser espectadores quando Ele nos chama a ser participantes ativos do seu reino. É hora de despertar, é hora de se levantar, é hora de viver uma fé vibrante que impacta não apenas a nossa vida, mas também a vida de todos ao nosso redor. Se você quer sair da fé morna e ter um coração ardente por Deus, escreva: Senhor, acende em mim o fogo do teu Espírito. Seguir a Cristo não significa que não enfrentaremos lutas. Pelo contrário, muitas vezes a caminhada da fé nos coloca diante de desafios ainda maiores. Mas é justamente nesses momentos que o poder de Deus se manifesta em nós. Isaías 59:19 nos lembra: quando o inimigo vier como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. A força para permanecer não vem de nós mesmos, mas do Senhor. Ele nos sustenta quando estamos cansados, Ele nos levanta quando caímos, Ele nos guarda quando o inimigo se levanta contra nós. Precisamos aprender a confiar mais em quem Deus é do que nas circunstâncias que nos cercam. A fidelidade a Cristo exige perseverança. Exige coragem para dizer não ao pecado, mesmo quando parece mais fácil ceder. Exige ousadia para defender a verdade, mesmo quando é impopular. Exige amor para perdoar, mesmo quando fomos feridos. E exige fé para continuar, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. O Senhor não nos chamou para uma vida de fraqueza, mas para uma vida de vitória. A vitória não significa a ausência de batalhas, mas a certeza de que em Cristo somos mais do que vencedores. A cruz não foi o fim. Foi o início de uma vida nova para todos aqueles que creem. Hoje Deus está nos chamando para viver essa vitória diariamente, para levantar a bandeira da fé e declarar que pertencemos a Ele, que nada poderá nos separar do seu amor. Se você deseja permanecer firme até o fim, declare: sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Finalmente, lembre-se de que a vida cristã é sobre relacionamento, não apenas sobre comportamento. Deus não nos chamou para uma lista de regras, mas para um encontro diário, íntimo, transformador com Ele. Cada momento que passamos em Sua presença, cada palavra da Bíblia que ouvimos, cada oração feita com sinceridade, nos aproxima mais do coração de Deus. O Senhor nos convida a abrir a porta do nosso coração, como diz Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que imagem poderosa!
O Criador do céu e da terra deseja sentar conosco, caminhar conosco e compartilhar a vida conosco. Por isso, é hora de entregar tudo: o passado, as feridas, os medos, os sonhos, o presente e o futuro. Entregar tudo significa confiar, permitir que Ele transforme nossa vida e nos guie pelo caminho que foi preparado desde antes da fundação do mundo. É viver cada dia para a eternidade, reconhecendo que cada decisão, cada atitude, cada palavra pode glorificar ou entristecer o coração de Deus. Quando damos nosso coração a Jesus, descobrimos um novo sentido para a vida. Encontramos alegria que não se apaga, paz que o mundo não oferece, esperança que nos sustenta em qualquer tempestade. Nossa vida se torna um testemunho vivo da bondade de Deus, e nossas palavras e ações refletem sua graça em todos os lugares. Se você está pronto para entregar sua vida completamente a Cristo, escreva agora nos comentários: Senhor, meu coração é teu.